Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um podcast, Lucas, especialíssimo, hein? O nível de convidada hoje que a gente vai receber aqui me faz ficar assim, até um pouco assim, preocupado com o que você vai dizer, né? A minha preocupação geralmente é o que você vai dizer, eu tenho bastante controle sobre a minha língua, mas sobre a sua língua, infelizmente, eu não tenho controle. Então, essa é a minha maior preocupação. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, faça, por favor, as honras da casa, porque hoje é dia de galo no Café Belgrado, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo. Nós estamos recebendo, Guilherme, Olga Bagatini. Ela vai já dizer que não é responsável pelas guerras do mundo todo, mas, assim, dá para cobrar, viu? Dá para cobrar. A Olga tá lá na Austrália, a Olga viu de perto aí, né? Primeira fase inteira da seleção. A Olga meteu palavras duras para... Qual era o nome daquela cidade, Olga, que não estava no clima da Copa? É Gold Coast. Gulf Coast, né? Assim, não vá para Gulf Coast, o pessoal não ama futebol lá. A não ser que você também não goste de futebol, né? Então é um ótimo lugar para você passear. A Olga, além de tudo isso, a Olga, Guilherme, ela ajuda a desenvolver o esporte feminino mundo afora, por isso que eu falei. E assim, é uma espécie de parceria com a ONU, ela vai já explicar. Mas quando eu vejo o ONU, eu já fico muito preocupado, viu, Guilherme? Porque esse podcast pode causar algum incidente diplomático. Espero que não, né? Muito possível. Olga, seja muito bem-vinda. Perdão aí pelo Guilherme, qualquer coisa que ele vai falar, viu? Olá, Lucas. Olá, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E bora falar de bola, né? De futebol, enfim, de esporte como um todo. Mas obrigada pelo convite. Começa, Guilherme, por favor. Ok. Olga, primeiro agradecer o seu convite, ter aceitado o nosso convite. Vamos começar do final, né? A gente está no pós-eliminação do Brasil e existe um debate, né? Existe uma discussão e existe uma cobrança muito severa com a seleção, a impressão que eu tive, até no sentido de colocar, bom, pela primeira vez o investimento foi muito bom e dessa vez dá para cobrar sim, enfim. A minha questão vai no sentido de em que sentido houve de fato um grande investimento comparado com as outras ocasiões? E em que sentido isso se compara ao que tem sido feito em outros lugares do mundo? Que eu imagino que não é uma política só brasileira, seria bem surpreendente se fosse. A impressão que eu tenho, de não especialista, mas de quem acompanha com algum interesse, que no mundo todo o futebol feminino experimentou nos últimos anos uma explosão, talvez não seja a palavra, mas um crescimento interessante, assim, bastante relevante, pelo menos, acho que dá para dizer. Em que sentido, de fato, o Brasil acompanhou o crescimento global da modalidade, no basquete a gente usa a palavra naipe, né, quando vai falar feminino, mas assim, do futebol feminino, em que medida o Brasil acompanhou esse desenvolvimento, sim? Como é que é essa leitura num pós-eliminação? Eu sei que você tem acompanhado muito esse debate, agora a gente já está num dia depois do dia depois, acho que já dá para falar um pouquinho mais de coração calmo, né? Como é que A Olga já isso? tá uns 8 dias depois, né? Ela tá na Austrália. Já oitavas de final na Austrália. Bom, eu acho que tem muitas camadas aí que a gente precisa analisar separadamente quando a gente fala dessa eliminação do Brasil. Primeiro, a gente pensar num desenvolvimento global da modalidade, eu acho que teve países que começaram um pouco antes, tal como França, por exemplo, Holanda, né, que começaram a colocar categorias de base mistas para as meninas terem onde jogar, até que criou-se uma cultura ali para o desenvolvimento da modalidade. E teve outros países, que é o caso do Brasil, que só se movimentaram quando estava feio não se movimentar. Porque a FIFA, ali em 2018, lançou diretrizes globais para o desenvolvimento do futebol feminino, colocando uma série de regras que as confederações regionais e nacionais, né, por consequência, tinham que seguir. E uma delas, por exemplo, é a obrigatoriedade dos times, dos clubes de futebol terem um time feminino para disputar as competições. Então, eu diria que no Brasil esse movimento veio muito dessa obrigatoriedade, porque até 2019, né, até 4 anos atrás, a gente tinha uma modalidade cuidada por homens, né,
homens que estavam no futebol, mas que não tinham nenhum histórico na modalidade, que não traziam para perto as pessoas que tinham esse histórico e esse conhecimento. E a gente não tinha seleção de base, né? Não tinha, enfim, muitas coisas. E aí, ali em 2019, com o boom da Copa do Mundo, que também foi um investimento da FIFA, das marcas, né? Porque as marcas estavam interessadas de estar perto dessa responsabilidade social, enfim, das pautas identitárias. E aí o presidente da CBF na época olha e fala, beleza, precisamos fazer alguma coisa aqui. Em 2019, ontem, né, o Brasil foi para uma Copa do Mundo com uma sequência de 9 jogos sem vencer e o treinador não era questionado. Era questionado ali por uma minoria de jornalistas que acompanhavam, mas que isso não balançava tanto a CBF. E aí, em 2019, chega a Pia, muito pressionada pela FIFA, muito pressionada por o mundo inteiro estar com olhos no futebol feminino. E a Pia vem para fazer um trabalho de dentro para fora, né? A Pia começa a acompanhar, olhar o futebol feminino de dentro e promover essas mudanças culturais, eu diria, né? E aí a Pia, junto com ela, a CBF anuncia a Aline Pellegrino, Ana Lorena, então trazendo mulheres para perto que já tinham estudo na modalidade, que acompanhavam, que sabiam os problemas, algumas que tinham sido atletas, enfim, sabiam muito desses meandros. E aí a Pia, eu acho que o trabalho dela, a gente já chegou nessa Copa de maior investimento da história do Brasil, né, de ter um voo fretado, de ter 20 dias de preparação, também por conta desse trabalho, desse processo que a Pia trouxe. Hoje o presidente da CBF anunciou um Campeonato Brasileiro Sub-15, enfim, a base também está sendo olhada. E isso é um processo que é muito bonito por si só, que tem que ser respeitado, que é muito importante. E aí eu falo da outra camada, né? A camada da bola, a camada do Brasil ter sido eliminado como foi, jogando nada contra a França. Essa atuação que hoje a gente sabe que foi ilusória contra o Panamá, né? Que parecia que o Brasil estava super organizado, mas que não conseguiu repetir contra a França, porque também muito por conta de nervosismo, e que não conseguiu jogar, não conseguiu furar a defesa da Jamaica para fazer um gol para passar. E eu acho que isso também é responsabilidade da treinadora. Eu acho que ela demora muito para fazer, enfim, para mexer no time, mas também acho que tem uma carga muito importante de responsabilidade das jogadoras que não conseguiram encontrar o seu melhor futebol ali. Então eu acho que são, ao mesmo tempo que esse processo foi muito importante, a gente não pode eximir essa responsabilidade nesse momento, que tendo tido esse ciclo que teve nesses últimos 4 anos, eu acho que foi sim um vexame. Olha, palavras... A gente gosta da Pia, Olga? A gente gosta da Pia, eu gosto da Pia, mas eu acho que justamente eu acho que, por exemplo, eu vou dar os créditos aqui para a Ana Thaís Matos, porque a Ana Thaís Matos, que é uma pessoa que olha muito mais para a bola por si só, né? Eu não sou comentarista, não tenho pretensão de ser. Mas a Ana Thaís já estava dando essa letra fazia muito tempo, né? De que eu acho que muitas pessoas tinham muita paciência com a Pia, justamente por conta desse processo, assim, de entender esse processo como um processo importante, de que a Pia trazia uma autoridade para dentro da CBF, para ter esse cuidado com o desenvolvimento do futebol feminino, mas que ela não estava entregando em campo, né, fazendo escolhas muito questionáveis, inclusive o desempenho do Brasil na Olimpíada foi muito criticado, e a Pia ele pediu desculpa, falou que ia melhorar, falou que ia aprender, e aí a gente teve atuações melhores, o time ficou menos retranqueiro nesses últimos 2 anos, e eu acho que ela tentou criar alternativas, tanto que o Brasil teve ótimos jogos esse ano, né? Teve a finalíssima contra a Inglaterra, a vitória contra a Alemanha. Então parecia que o time estava aprendendo a criar alternativas dentro de campo, especialmente contra adversários mais fortes, né? Que sempre foi a pedra no sapato no Brasil mentalmente, ou em jogos que precisava do resultado. Só que aí a gente chega ali nesses 2 últimos anos de bons resultados, assim, na Copa, na hora do vamos ver, os erros se repetem, né? Não consegue achar essas saídas. E a Pia ali, a impressão que deu no jogo contra a Jamaica era uma treinadora apática, sabe? As jornalistas todas de pé ali na tribuna, nem podia muito, mas estávamos. E a Pia sentada no banco, assim, como se fosse o interclasse, sabe? Aí foi mexer, faltando, sei lá, 15 minutos, as 3 jogadoras, então parece também Eu que... já fui técnico de interclasse, a pressão é grande, viu? A torcida não deixa eu demorar, não. Eu acho que eu, no meu interclasses, beleza, era basquete, né? Mas eu entregava mais do que
sentia mais, né, o peso do jogo do que a Pia, assim, porque... E aí não sei, assim, se é uma coisa cultural mesmo, mas eu acho que também falta entender um pouco dessa cultura do Brasil, sabe? De se adaptar um pouco para o que a gente vive, para o que o futebol significa para a gente, enfim, para o que a gente espera. Mas eu acho que não se pode, acho que tem que se criticar assim dentro de campo, acho que ela tem muitas respostas para dar e também acho que, não sei se vocês viram a coletiva dela, foi uma coletiva super blasé, assim, parecia que ela não tinha sentido o peso, sabe? A gente vai já começar pelo Que começo, brava, né? gente. O Guilherme já Desculpa, começou tô pelo revoltado final, né? aqui de lembrar da coletiva, mas vamos lá. A gente vai já continuar pelo começo, mas antes eu queria saber ainda dessa Copa, você que tá aí pertinho, né? Dá para humanizar o movimento verde e amarelo? Você vendo de perto assim, você... Não, tudo bem. Olha... Nossa, difícil essa pergunta, viu? Porque eu tive próxima deles, assim, eles organizaram os esquentas aqui. Eu acho que, precisa assim... responder, se for muito polêmico, melhor falar da ONU, da Ucrânia. Vamos exercitar a diplomacia. Não, acho que, assim, fizeram uma festa bonita, puxaram as músicas ali. A caminhada, eles sempre faziam, antes dos jogos, eles faziam um bar ali, que tinha um show, fizeram bandeiras de jogadoras, acho que é um crédito que tem que se dar para eles ali. Tinha a bandeira da Cici, eu fiquei bem emocionada de ver, porque eu tenho também uma história muito especial com a Cici, né? Então, enfim, tudo da Cici me emociona. E aí eles faziam uma caminhada do bar até o estádio, e aí era muito legal, assim, de ver os australianos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, porque era uma festa, um barulho, as músicas, música para Marta e tal. Só que aí quando chegava dentro do estádio, eu acho que também não é culpa deles, assim, eu acho que eles tentaram ali no jogo contra a França ficar todos juntos atrás do gol, como se faz nos estádios do Brasil. E aí os gringos ali mais metódicos falaram: não, vocês têm que ficar no lugar de ingresso de vocês. E aí rolou uma dispersão, eles não conseguiram ficar juntos, não conseguiram cantar. Então a impressão que tava era que a festa fora do estádio era maior do que dentro, assim, porque dentro eu não vi esse movimento organizado para cantar as músicas, então não fez muita diferença. O que mais rolava era o Brasil, e sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Difícil. Mas de não ter 1000 gols já é uma evolução, né? Guilherme, vamos... Teve. Teve 1000 gols, meu Deus. Teve. Qual é? Guilherme, vamos do começo agora, de verdade? Continuar do começo? Eu queria saber da Olga, assim, eu comecei a acompanhar o trabalho da Olga quando teve aquele projeto do Wikipédia, que era de atualização, mas é recente, né, Olga? Para você chegar a ter isso já, para quem não sabe o que eu tô falando, a Olga participou de um projeto, ela vai explicar um pouco daqui a pouco como é que foi isso, mas que fazia com que as pessoas pudessem atualizar Wikipédias de atletas do futebol feminino. E, pô, isso é maravilhoso, né? Uma baita ideia. Mas, assim, eu imagino que até você chegar a essa posição, o seu vínculo com o futebol feminino deve ter sido muito grande, né? Como é que é? Conta um pouco da sua trajetória. A Olga é jornalista, acho que não sei se a gente chegou a mencionar isso no começo. Já foi profissionalmente nisso? Você fez coberturas de futebol feminino lá atrás? Ou isso foi um movimento que em algum momento você se encontrou com a modalidade? Então, eu fui repórter, né? Comecei no segundo ano de faculdade, já entrei no jornalismo esportivo e não saí mais. E eu trabalhei em redações bem tradicionais, São Paulo, e me incomodava muito. E não faz tanto tempo, assim, né? Meu primeiro estágio foi na Copa de 2014, faz menos de 10 anos. Então, ali, quando eu comecei, as mulheres ocupavam um espaço meramente de estagiárias nas redações em que eu passei. Então, a gente cumpria ali a cota entre as estagiárias, não tinha uma repórter mulher, não tinha uma editora mulher que fosse uma referência para a gente dentro da redação. E isso me incomodava, assim, me incomodava... O machismo mesmo dentro da redação me incomodava. Tanto dos comentários que a gente tinha que ouvir ali, sabe? Sexualizando jogadoras, por exemplo, de chefe, isso vindo de chefes, até não ter espaço para fazer as nossas matérias sobre mulheres, porque não era uma prioridade da redação. E eu
não sou bem perna de pau, assim, para futebol, mas eu joguei basquete e vôlei a vida toda. Então, jogava, né? Tinha esse negócio de jogar, mas não futebol, mas me relacionava. E eu lembro, por exemplo, que em 2016 eu estava no Lance, eu queria fazer uma matéria sobre uma treinadora mulher, eu não me lembro o nome dela agora, mas eu posso pegar. Mas que ela era a única treinadora mulher a treinar num campeonato masculino. E o jogo ia ser em São Bernardo do Campo, eu queria ir até lá para entrevistá-la. E eu ouvi, assim, de editores homens, só tinha homem também no Lance, editor, repórter, tinham 3 estagiárias, de que não dava, porque, enfim, tinha que fazer a rodada, a prioridade era a rodada do futebol masculino. E aí eu saí do Lance no Limão, 8 da noite de um sábado, e fui até São Bernardo por conta própria, depois das horas de expediente, porque eu achava que aquela matéria era importante. E aí eu lembro que um editor, assim, que era querido, mas ele falou: não é o ideal, mas se você quer ir, vai. Mas também não tinha essa vontade política de fazer as coisas de uma maneira diferente, sabe? Então eu tentava ali, dentro desses espaços, fazer essas matérias com essa perspectiva de gênero, assim, problematizar a ausência de mulheres na redação e a ausência de mulheres nas páginas do jornal. Até que uma matéria que eu fiz sobre boxe feminino mudou bastante as coisas, assim, foi uma virada, porque era uma boxeadora que era casada com um boxeador e ela ia se aposentar para cuidar da família, para que ele pudesse perseguir uma carreira profissional. E aí eu fui escrever essa matéria muito numa intenção de tentar explicar por que isso acontecia, sabe? E falei, assim, não só com ela, com o treinador dela, com o marido dela, mas falei também com uma ONG feminista chamada Think Olga, o nome é uma coincidência, para explicar, assim, por que esse tipo de coisa acontecia. Eu lembro que eu levei isso para a mesa de edição do Lance, né, que era o mesão dos editores homens, e eles começaram a tirar sarro de mim. Um dos editores falar, tipo, mas mulher não tem que lutar, mulher tem que dançar balé, onde já se viu mulher dando soco na cara de outra mulher, e todos eles rindo ali. E eu fiquei com tanta raiva naquele momento, que eu falei, não, eu vou escrever essa matéria assim, sabe? Acho que a maneira de eu exprimir essa raiva que eu sentia desse tipo de situação, né, enfim, de zoarem da minha cara, de não apoiarem, de ainda zoarem da minha cara por querer fazer a matéria. Eu fui até o final. A matéria saiu, e aí uns tempos depois essa ONG me procurou, porque elas queriam escrever, a ONG Think Olga, elas estavam escrevendo uma série de manuais para jornalistas, que elas chamam de Manual de Jornalismo Humanizado, e tinham vários temas, desde violência contra a mulher, racismo, esporte, que era um guia, assim, com dicas para jornalistas fazerem uma cobertura mais humanizada, menos estereotipada para mulheres, né? Então, em temas sensíveis. E daí elas me chamaram para escrever de jornalismo esportivo, e nisso eu tinha que identificar quais que eram os principais erros da imprensa esportiva brasileira, e oferecer uma lista de boas práticas. E essa pesquisa, assim, mudou muito a minha vida, porque foi quando eu fui a fundo para entender o quanto a gente estava errando e o quanto a imprensa ocupa um papel fundamental nesses estereótipos que foram construídos, do que é ou não é para a mulher, o que é o que é um espaço que a mulher deveria estar ou não. E aí eu fui entendendo esse papel da imprensa e fui ficando, nossa, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar um pouco mais militante, eu diria, a partir dessa pesquisa, e aí não parei mais também. E aí, só para responder a sua pergunta, né? Na Copa de 2019, eu fui cobrir a Copa. Tá. Acho que eu tô falando muito aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Depois eu continuo. A gente tá só se deleitando aqui. Pode continuar. E daí, o que aconteceu, né? Eu continuei dentro do jornalismo tradicional esportivo, tentando trazer essas pautas, tentando trazer essa visibilidade. E aí, em 2019, rolou um convite do Yahoo para ter um blog de futebol feminino, ano de Copa. E aí foi bem legal, porque eu escrevi um texto por dia, assim, então eu tinha muita liberdade, enfim, fiquei mais dentro dessa cobertura de futebol feminino mesmo. Só que aí nas vésperas da Copa era muito difícil de achar informações do passado das jogadoras que iam disputar a Copa, porque eram informações contraditórias, assim, em qual ano tinha jogado em qual clube. E aí eu tinha tido um professor, eu fiz Casper em São Paulo, Faculdade de Casper Libero, eu tinha tido um professor que ele trabalhava muito
perto com Wikipédia, de atualizar a Wikipédia para incluir, por exemplo, mulheres, o professor João Alexandre Pechansky. Aí eu procurei ele, eu falei, professor, vamos fazer um de futebol de mulheres, porque é muito difícil de achar essas informações. E aí ele topou, aí a gente decidiu incluir o Museu do Futebol nessa, convidamos, o museu foi super aberto. Então, a gente fez 3 oficinas ao longo de 2019, a primeira sendo focada nas jogadoras da Copa, convidando voluntários para editar e criar verbetes de jogadoras mulheres. E foi um sucesso, assim, deu mais de 15 pessoas cada uma das oficinas, mais de 1 milhão de visualizações, assim, um mês depois, né? Hoje eu não sei como é que tá esse número, mas durante a Copa deu mais de 1 milhão de visualizações. Porque é isso, né? Copa na Globo pela primeira vez, o pessoal vê, quem que é essa ali? Vamos ver Luana, vamos ver Debinha. E aí a gente conseguiu manter essa atualização rolando também, né? Então os gols que elas faziam entravam ali. E foi uma coisa bem legal dessa visibilidade para as jogadoras, né? É um respeito com a história delas também, ter essa história bem contada, e é um respeito com os torcedores de que eles consigam achar essas informações atualizadas sobre as jogadoras. E aí a oficina que a gente chama Wikfoot Feminino nasceu nesse contexto, assim, de estar bem como repórter mesmo ali e não achar informações. Aí tem uma parte muito interessante da sua história que você foi, eu não sei, foi convidada, foi contratada, passou no concurso. Como é que você foi parar na ONU ajudando a desenvolver o esporte feminino ao redor do mundo? É mais ou menos esse mesmo período? Como é que aconteceu? Então, aí, o que aconteceu? Nesse ano, A 2019... Olga vai falar em nome da ONU a partir de agora. Não! Gente, disclaimer aqui, eu não falo pela ONU, são minhas opiniões de pessoa física aqui, tá bem? Mas só para contar a história inteira, né? Em 2019 eu ganhei uma bolsa do governo do Reino Unido e eu fui para Inglaterra, fiquei 1 ano estudando lá. E a princípio, a minha pesquisa ela era sobre como a imprensa inglesa cobria o futebol feminino. Justamente nessa esteira do manual, né, eu queria entender as boas práticas para trazer e reproduzir levar, né, as boas práticas para o Brasil. Só que o que aconteceu, né? Pandemia. Eu tive que voltar para o Brasil por 3 meses antes de voltar para o Reino Unido, só que a minha pesquisa, ela envolvia muito estar na redação, sabe? Envolvia muito acompanhar o dia a dia dessas jornalistas, e aí, remotamente, isso foi muito difícil de fazer. E aí eu derrubei essa pesquisa, e aí a minha pesquisa virou a Cici. Então eu fiz um protótipo de um livro sobre a Cici, foi lindo também, porque, enfim, me aproximei dela, entrevistei ela, muitas pioneiras que estavam ali ao redor dela. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu estava esse processo de Inglaterra foi muito um processo de pesquisa mesmo, assim. O meu caminho dentro do curso foi estudar gênero, foi mergulhar em gênero, mergulhar em estudos de mídia e gênero, então entender a fundo, assim, o poder, não só o poder, porque o poder que a mídia tem para construir e destruir estereótipos eu já sabia, mas eu comecei a entender como que a mídia faz isso, quais são as ferramentas pelas quais a mídia faz isso. E daí, quando eu voltei, eu estava interessada em sair um pouco de redação e ter outras experiências dentro do esporte. Então, voltei, logo arrumei um trabalho no Museu do Futebol, fiquei 1 ano no museu, na comunicação. E aí, dentro desse ano no museu, conheci esse trabalho que a ONU Mulheres faz, no Brasil e em outros países, que tem alguns projetos, né, de inclusão de gênero no esporte, mas o do Brasil se chama Uma Vitória Leva a Outra, que é um programa que é oferecido para meninas e jovens mulheres do que a gente chama de territórios socialmente vulneráveis. No Brasil, isso é feito no Rio de Janeiro, em que a ONU Mulheres, em parceria com o Comitê Olímpico Internacional, oferece um currículo para essas meninas, de 9 meses, ou agora foi adaptado para a pandemia, pode ser de 3 meses também, mas inicialmente de 9 meses, em que elas vão lá 2, 3 vezes por semana e recebem essa formação que mescla o que a gente chama também de oficinas de habilidades para a vida, que são oficinas, rodas de conversa, em que a gente fala de direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, de violência contra meninas e mulheres, e a gente mescla essas oficinas com
práticas esportivas, sessões de esporte, e não é para que elas sejam jogadoras, assim, é muito mais de uma forma lúdica, mas para que elas absorvam esses conteúdos não só na mente, mas também no corpo. E aí, esse programa ele surgiu no Brasil em 2016 como um legado dos Jogos Rio 2016 que o Comitê Olímpico investiu, né, para trazer. Teve 2 fases de implementação em que mais de 2.000 meninas foram impactadas. E agora, e aí eu entrei assim meio que nesse encerramento dessa segunda fase para fazer a comunicação. E aí, inicialmente o projeto ia ser encerrado, mas depois de muita conversa ali dos dois lados de quanto era importante manter um programa de esportes no Brasil, iniciou-se uma terceira fase, né, que a gente está chamando de UVLO, Uma Vitória Leva a Outra, Ponte, que vai ser 1 ano, que vai começar a ser implementado agora no segundo semestre durante 1 ano, que vai fazer uma análise de tudo que a gente aprendeu nesses 6, 7 anos de implementação. A gente vai compartilhar esse conhecimento com os escritórios de ONU Mulheres de Ásia e Pacífico, especialmente Vietnã e Fiji. Então, a gente vai começar a implementar nesses países de Ásia e Pacífico a partir dessa experiência de Brasil e também de Argentina. E aí vai ter um ciclo de implementação com as meninas, que o foco não vai ser das meninas que já passaram por toda essa formação, que o foco é em advocacy. Então, a gente vai ensinar técnicas de advocacy, de incidência, para que essas meninas consigam reproduzir esse trabalho que a ONU Mulheres tenta fazer, de conversar com os agentes poderosos ali, né, que é Ministério do Esporte, CBF, FIFA, para que elas também consigam reivindicar direitos nesses espaços. E aí, a partir disso, a ideia é que a 4ª fase volte a ter implementação de esporte mesmo, mas nesse momento a gente está nesse lugar bem de advocacy, e que inclui também o trabalho da própria ONU Mulheres com essas organizações esportivas. Então, a gente tem feito um trabalho incrível com o COB, com o Comitê Olímpico do Brasil, de apoiar tecnicamente nessa inserção de gênero dentro do COB, desde criação de cartilhas de gênero, criação de cursos. Eles acabaram de lançar uma política de igualdade de gênero dentro do COB. Também temos conversas a nível SED, né, SED Nova York e FIFA, que a gente está aqui com umas campanhas de igualdade de gênero dentro da Copa do Mundo. Então, eu acho muito importante que a ONU Mulheres se posicione. A ONU Mulheres é conhecida, né, por ser a líder de igualdade de gênero a nível global, mas a gente entende que é um momento muito importante para que seja também líder dentro desse espaço de esporte. Então, a gente está com muitos trabalhos assim de parceria, chamando atores também do ecossistema, atores e atrizes do ecossistema esportivo para essa conversa, sabe? Chamar para responsabilidade, chamar para fazer um compromisso que não seja só na fala, mas também um plano de ação, atitudes concretas. E eu acho que é bem legal eu ser essa pessoa dentro da ONU que tem mais experiência em esporte, trazer essa perspectiva de esporte. Tem muitas pessoas que entendem muito de gênero, de direitos humanos ali, mas que eu acho legal essa intersecção entre toda essa história do esporte feminino e toda essa história de gênero da ONU, para a gente saber os espaços em que a gente tem que estar. E eu acho que tem um trabalho muito bom sendo construído e que a gente vai ver muitos frutos aí nos próximos meses e anos. Olga, isso abrange também outros esportes, porque não é exatamente só futebol feminino. A gente aqui está no basquete, o vôlei. Tem isso? Tem algum trabalho que é específico às ligas, aos clubes? Ou, por falar em esporte, já vai numa perspectiva mais abrangente de Comitê Olímpico, confederações, ministérios? Como é que é vamos dizer assim, a capilarização das atividades, né, da própria ação prática mesmo? Nesse momento, que é justamente esse ano, né, de convidar os agentes para a conversa, a gente está chamando todo mundo para conversar, para contar o trabalho que a gente tem feito. Então, a gente chama as confederações olímpicas brasileiras das modalidades, mas é óbvio que uma diretriz que venha do COB tem um poder muito mais forte, né, de influenciar essas outras confederações que estão sob o guarda-chuva do COB. Então, a gente tem chamado para conversa, a gente tem chamado para ações, mas o nosso principal parceiro nesse momento é o COB, até pelo poder que tem de dar essas recomendações para quem está ali trabalhando com ele.
Olga, O antes da trabalho, gente. só um PS, o trabalho com o futebol feminino, tem um trabalho com a FIFA vindo, mas não é focado em futebol, assim, é focado porque a ONU tem, como é que funciona a ONU, né? Hoje, todos os nossos objetivos são esses objetivos da Agenda 2030, que são 17 objetivos. Vocês já ouviram falar desses objetivos? Só para eu ver Não. se eu explico. A agenda da ONU, ela é toda focada hoje para esses objetivos da Agenda 2030, que tem inclusive um objetivo, que é o 5, que é para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Então, muitos dos projetos, aliás, todos, né, os projetos da ONU, eles passam com o objetivo final de alcançar isso. Então, tem, por exemplo, erradicar a fome, desenvolvimento sustentável, criar parcerias para alcançar o desenvolvimento sustentável, e aí tem eliminar o desemprego. Então, a gente tem que fazer os nossos projetos que passem por alcançar esses objetivos como uma reta final, ali, como uma linha de chegada. E aí tem esse objetivo 5, que é o objetivo da igualdade de gênero, e a gente vê o esporte como um motor fundamental, assim, uma ferramenta super poderosa para a gente alcançar esses objetivos, inclusive o da igualdade de gênero. Então, o objetivo é a igualdade de gênero e o esporte é a ferramenta. Só que a gente sabe que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa seguir uma série de diretrizes também. E a ONU trabalha dentro de uma estrutura, né, de um marco que chama Esporte para a Geração e Igualdade, que tem 6 princípios ali, que são um compromisso, né? As organizações esportivas, as empresas também, porque o setor privado é uma parte fundamental disso, os governos, eles assinam essa carta compromisso do esporte para a geração e igualdade, e os princípios são, inclusive, proporcionar a igualdade financeira, oportunidades financeiras igualitárias para homens e mulheres, proporcionar investimento em treinamento, em espaços de treinamento igual para homens e mulheres. Então, a gente acaba falando assim do esporte como um todo, porque quando a gente traz essas organizações como parceiras e elas assinam esse compromisso, elas precisam olhar para. Não importa qual modalidade. Então, acho que o futebol feminino tem uma coisa super política, né, especialmente no Brasil, mas a ideia é todo esse ecossistema esportivo, trabalhando com todos esses agentes, para que esse desenvolvimento seja estrutural. São 17 objetivos ao todo? São 17 objetivos. Acho que o Até pessoal que está 2030. ouvindo. Isso, teve até 2015 tinham os objetivos do milênio, aí a ONU revisou esses objetivos para a Agenda 2030, e aí é bem provável, aí a gente atualiza assim, ano a ano. Vai aumentando? Tem chance de aumentar? Porque se puder botar mais um, fazer alguma coisa pelo Vasco, né? O Vasco tá... torcida do Vasco não aguenta mais. É difícil. Olga, a gente tem que falar da Cici, né? Assim, veio quase todo dia de jogo do Brasil, quase toda entrevista da marca, né? Aparecia alguma menção a Cici, assim, apareceu quando eu abria o meu X, né? Aparecia alguma... Você tá usando X, isso é muito comprado, cara. Aparecia, por exemplo, nos Trend Topics, assim, voltado para mim, não sei se era de todo mundo, né? Mas aparecia Cici. Aí eu clicava e era sempre alguém falando, mas também tinha a Cici, só esquece a Cici e tal. Então, assim, acabou sendo, acho que das últimas Copas, talvez todas, né? A que mais se leu o nome da Cici, mais se falou da Cici, né? Acho que, não sei se por ser a última Copa da Marta, colocar em perspectiva tudo que a Marta sempre fez pelo basquete, né? Pelo futebol brasileiro. Pelo basquete Mas também. muito pelo basquete certeza, também, pô. Com certeza ele inspirou muitas meninas que vão dominar o mundo daqui a alguns anos. Né? Mas assim, se falou muito mais de Cici do que antigamente, algumas pessoas usando para, não sei, diminuir o tamanho da Marta, mas justamente, eu acho... É mesmo? O pessoal fez assim, isso? Fez. O pessoal faz tudo no Twitter. Né? Não é X mais? No Quando X você quer falar ainda... mal, é Twitter. Quando você quer no falar bem, X nem se fala, né, velho? O X é coisa horrorosa. Mas o nome da Cici veio muito à tona, né? E eu queria que você falasse, porque assim, para mim a Cici é uma referência de futebol muito grande. Eu sempre penso o futebol da Cici, eu sempre comparo, acho que até falei isso com o Guilherme, que eu vejo muito o Alex, né? O Alex Cabeção, só que o jeito de jogar, assim, né? A elegância, a classe, né? Os passes precisos. E assim, ela
eu tenho 3 irmãs, né? Todas mais velhas do que eu. E elas amavam, assim, aquela geração do futebol feminino, né, da Michael Jackson, né? Essa galera toda, Formiga, Cici. E era também assim, assistia sempre o Brasil, passava muito Pan-Americano, né? Hoje em dia não se dá tanta bola para Pan-Americano, mas tinha um Pan-Americano também, era super importante. Então sempre tinham competições importantes, né? Vez por outra aparecia o futebol feminino em destaque, né? Por causa da seleção, era apenas com a seleção também. E você teve essa oportunidade, você é bem mais jovem do que o Guilherme, eu imagino, pelo menos assim, a gente tá muito acabado, né? A gente tá se vendo aqui. Eu imagino que sejam de gerações diferentes, então. Eu queria saber para você como é que foi trabalhar com a Cici, o que você já produziu com a Cici, jogando. né? Você tem um livro, tem um documentário sobre a Cici, você participou também do documentário, né? Como é que foi para você assim, a Cici na sua vida? Como é que você Cici define? na minha vida, que bonito. Não tenho livro ainda, viu? Só um adendozinho, assim. Foi um trabalho de mestrado que era como se fosse um protótipo de um livro, quase uma reportagem long form, que eu fiz a pesquisa, entreguei. Não deu tempo de fazer um livro, porque tive, sei lá, 3, 4 meses para entregar. Mas eu acho que foi, assim, a melhor decisão da minha vida, assim, ter mudado de pesquisa para pesquisar a Cici, porque eu já era muito... Eu acho que, assim, o hype da Cici começou um pouco, né? Ela começou a voltar para a cena, para essa nova geração aí, em 2019. Quando no futebol, na Copa da França, nesse boom, né, com a Globo transmitindo, começou-se a falar sobre ela deu muitas entrevistas. E eu acho ali que tem quase uma aura meio mística, sabe? Porque ela saiu do Brasil em 2001 e foi para os Estados Unidos para jogar, se aposentou lá e está trabalhando lá até hoje. Mas ela nunca voltou. Então, assim, a gente que gosta de futebol feminino começou a ouvir essas histórias da Cici. Porque jogava muito, porque 10 clássica. E aí você lê, foi co-artilheira, né, na Copa de 99. Mas que era muito difícil de encontrar vídeo dela jogando. Então era uma coisa dos antigos contando pra gente, assim. Brincadeira, gente. Tô brincando. Eu vi esse sem loco. Ai, que legal! Quando? Anos 90? Quando ela nasceu, ele participou do parto. 92. Eles jogaram, eu sou de Maringá, a seleção foi jogar lá, inclusive foi 10-1 o jogo, se eu não me engano. Uau! Era o adversário sul-americano, pra quem, né? E, cara, assim, eu era muito novo também pra ver lá, depois acompanhei tudo, aquela geração, né? Pretinha, Roseli. Nossa, era incrível. A Kátia Silene era a jovem, né? Que entrava e fazia gols, tá? Nossa. Cara, eu me senti muito velho agora que ela falou os antigos contavam. Tô brincando. Não, eu sou de 94, assim, eu acho que os anos que a Cici passou na TV, né, 96 a 99 ali, de repente, então eu não vi, era muito difícil de achar, porque é isso, né, você procura no YouTube vídeo de qualquer jogador da seleção masculina, você acha, assim, os caras, mas a gente era muito do ouvir falar ela jogar, e aí vieram essas matérias dela de 2019, e aí é a craque do cabelo raspado, né? Então, eu acho que é uma figura que intrigava e interessava muita gente. Então, ali foi 2020 que eu comecei a fazer minha pesquisa, 2020. Tinha esse negócio de deixa eu entender quem que é essa pessoa. Ela foi super aberta, assim, sabe? Super querida quando eu expliquei o meu projeto. Foi um projeto que eu fiz 15 entrevistas no total, 4 com ela e 11 com pessoas que estavam ao redor dela. E aí isso saiu, essa reportagem long form ali, né? Vou colocar dessa forma. Eu mandei para ela, ficou super emocionada. E me deu vontade de continuar esse projeto, assim, de continuar essa pesquisa para transformar de fato num livro. E aí eu voltei para o Brasil, né? Que eu falei que eu voltei, logo comecei a trabalhar no Museu do Futebol. E aí foi uma absoluta coincidência, porque nesse processo de fazer a pesquisa sobre ela, eu não falei em nenhum lugar, assim, sei lá, não falei no X, no Twitter, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre ela. Então eu entreguei ali o mestrado, né? Também, enfim, essa correria de pesquisa. Aí eu volto para o Brasil em fevereiro de 2021. Um amigo meu que tinha sido, com quem eu tinha trabalhado no UOL, o Gustavo Franceschini, que também joga um pouco de basquete, me manda uma mensagem assim: olha, tô montando um projeto aqui de futebol,
para vender para a FIFA e eu quero muito que você entre nesse projeto. Vamos conversar? E aí ele me ligou. Ele falou: então, eu vou fazer. A FIFA vai lançar essa plataforma de streaming, eles estão procurando filmes originais, e eu quero vender a ideia de um filme sobre a Sissi. E eu queria que você viesse fazer a pesquisa do documentário para mim. E aí eu ri, assim, eu falei: tá bom, me manda seu e-mail que eu vou te mandar a pesquisa aí, ó, a pesquisa, tá pronta. Foi muita coincidência mesmo, assim, uma coisa bem bizarra. E a pesquisa toda já estava pronta, e não só a pesquisa, né, mas o meu acesso com a Sissi. Eu já, enfim, estava amiguinha dela ali, então eu lembro da reunião que eu apresentei a equipe para eles, assim, foi tipo, Sissi, essa equipe, essa Sissi, e ela foi super legal, assim, ela encheu um pouco minha bola, ela falou, ai, contei coisas pra Olga que eu nunca contei pra ninguém, eu tava, tipo, super me achando, assim, mas foi muito legal, assim, ela é muito legal. E aí rolou esse documentário, eu acabei entrando como co-roteirista, né, junto com o Paulo Júnior, e produtora de base, assim, eu fiquei uma semana de folga no trabalho do museu, o museu também foi bem legal nisso, para ficar ali como produção, né, para entrar, mergulhar nesse set, então eu participei de todas as entrevistas, e era engraçado porque eu era a pessoa que mais sabia da história ali, então a diretora às vezes falava, mas e aí eu ajudava um pouco ali, se faltava alguma pergunta eu apoiava, sabe, durante a entrevista. Então, assim, eu mergulhei muito nesse processo, foi muito, muito, muito legal. Inclusive, eu e a diretora, Ana Ripper, nós íamos para Califórnia para entrevistar a Sissi em loco, eu era a pessoa que ia com ela, mas por conta da pandemia não conseguimos o visto, era um visto especial, né, que você tinha que tirar para ir para os Estados Unidos, com as fronteiras fechadas, não conseguimos, tivemos que contratar uma equipe local para filmar com ela na Califórnia, a gente apoiando e orientando muito daqui, e aí o processo foi esse, assim, um curta de 30 minutos. Eu queria que fosse um longa de 3 horas, assim, acho que ficou. Eu que vi todo o processo, acho que Você tem é que fazer difícil, né? acontecer, Olga. Nas suas mãos. Poxa, material a gente tem ali, né? Olga's Cut. Mas eu acho que ela merecia. Assim, o curta dá um pouco de uma. Conta uma história muito complexa em muito pouco tempo. Eu acho que ele ficou ótimo, mas eu acho que ele é um curta que ele. Eu acho que o objetivo dele não é contar a história inteira, mas sim despertar a curiosidade das pessoas para que elas procurem quem foi a Sissi, para saber mais sobre ela, sabe? E é uma história super interessante, assim. Sou muito apaixonada pela personagem. E aí, tanto é que eu mandei fazer uma camisa dos anos 90 com o nome dela, e aí eu tô usando aqui na Copa, na rua, assim, e o pessoal sempre me para, tipo, nossa, Sissi, que legal essa camisa. Então, acho que ela tá se tornando mais e mais conhecida, merecidamente, né? Para quem não assistiu, tá disponível no FIFA Plus ou FIFA Uhum. Mais, se você preferir. Gratuito, né? Só baixar e já jogar na TV. E se a TV tiver aplicativo, muitas delas têm o FIFA. Uma história muito bonita e tem muito a ver com o que a Olga falou aqui. Não vou dar mais spoiler, né? Vou falar para vocês assistirem, mas tem muito a ver com o que a Olga falou aqui. E acho que ficou muito forte, assim, né? Ao jeito que vocês contaram, né? Acho que a personagem ficou de fato ficou com vontade de quero mais, né? O documentário ficou com essa vontade de conhecer mais, mas acho que deu um recado muito claro, assim, né? Do tamanho, né, da personagem que a gente tem ali. E, enfim, acho que é uma recomendação, mas é mais que ó, vai lá agora, hein? Um convite, baixa lá o aplicativo da FIFA, e se você não tiver baixado ainda, né? E assiste lá, porque vale demais a pena. Lucas, tá na hora de fazer sua última pergunta para a Olga, então capricha, tá? Capricha. E não coloque ela em novos incidentes diplomáticos que você conseguiu. Já viu? Ó, movimento verde e amarelo, Vasco. Eu tô muito preocupado. Não, agora falar da Copa, né, Olga? A gente viu Brasil, Alemanha, Itália, Canadá, né? Caíram na primeira fase. Passaram Nigéria, África do Sul, Jamaica e hoje Marrocos, né? Teve muito dessa conversa, a Copa agora vai ter 32 seleções, até a gente falou sobre isso com a Gabi Nolas, né? Aqui a Gabi Nolasco. Beijo, Gabi. Ela é demais. E, assim, a Copa acabou não tendo os jogos assim, teve um jogo 6-0 da Alemanha e Marrocos que provavelmente a Alemanha até se arrepende, né, de ter feito isso aí, talvez tenha Chato. tido uma outra ideia do que era o seu próprio time, né, nos outros jogos não conseguiu sequer pontuar o suficiente para passar de fase, mas assim, embora tenha tido uma goleada aqui e outra ali, me parece assim, muito mais equilibrado, muito mais time gerando dificuldades do que se esperava, talvez para as favoritas.
Não tem muito tempo a Olimpíada teve, sei lá, 10-3, teve 8-2. Era uma Uhum. Olimpíada assim que tinha muito mais desigual, eu diria, né? E essa Teve 3 Copa, a assim, 0, né, na Copa de 2019, que foi Estados Unidos e... teve. Ah, não me lembro Foi. agora. É, até por um 13-0, até é bom que se esqueça mesmo quem tomou os 13, né? Mas, assim, não teve tanto isso, né? E, assim, várias surpresas a gente teve, né? Várias eliminações chocantes, digamos, na Uhum. primeira fase. Qual é a sua expectativa para o restante dessa Copa? Eu tô imaginando, assim, eu vi muito jogo. Eu não vejo como os Estados Unidos vai passar da Suécia, pode até passar, mas eu acho que vai cair já já. Estão caindo, né? Favoritas, a torta e direito. É uma Copa que pode ter, sei lá, duas semifinais assim que ninguém esperava. Você que tá vendo de perto aí, como é que tá tudo isso? Dá para as Matildas levarem? Olha, eu não consegui ver muito jogo até agora, porque é isso, estava correndo atrás da seleção, então coletiva, entrevista, treino. Eh, e aí eu consegui ver alguns jogos, assim, em FanFest, mas a gente estava sempre acompanhando os resultados, né. Eu não vi nenhum jogo dos Estados Unidos até agora, por exemplo, vou ver agora Suécia e Estados Unidos, quero só ver o que vai acontecer. Mas me surpreendeu também, eu estava bem nesse discurso, eu achava que uma Copa com 32 seleções era cedo demais, assim, no sentido de o investimento tem que vir antes do prêmio, né. Mas estou pagando minha língua aqui, acho que realmente, muitas seleções vieram com uma força, eh, bonita de ver, assim, né, que realmente o trabalho está sendo feito ali dentro dos países do jeito que dá. Eh, Acho que Matildas eu achava que não, sabia, mas assim, aqui é bem também é uma impressão que eu tô tendo, assim, a Sanquera é a heroína nacional, porque, enfim, eles não têm muitos grandes atletas, assim, então, por exemplo, no futebol masculino, em relação ao futebol feminino, elas são o time favorito da torcida, assim, e a Sanquera é a heroína, você vê um monte de criancinha com a camisa, eh, e é bem importante para eles, assim, então eu acho que tem essa é um time que também é uma seleção que investe em futebol feminino há muitos anos já, então foi um trabalho todo construído para chegar até aqui. Só que tem uma energia, assim, de eu não sei também se posso zicar, né, mas enfim, eu vi os 2 primeiros jogos da Austrália, eu achei que o time estava bem nervoso, até para cumprir essa expectativa da torcida, né, e ter perdido a sua estrela nos 2 primeiros jogos. Mas eu acho que esse terceiro jogo, em que elas conseguiram, sem a Sam Kerr, mostrar que vieram, que era uma coisa que eu achava que o Brasil ia conseguir fazer contra a Jamaica, sabe, dá uma força diferente. Acho que elas encontraram esse bom futebol também, enfim, de conseguir não depender da Sam, porque nos primeiros jogos parecia que o time, eh, se perdeu completamente, né, nesse nervosismo, mas eu acho que tá se construindo um momento, assim, sabe. E eu acho que os Estados Unidos, que também eu acho que a Inglaterra também chega como uma seleção para dar trabalho para elas, vamos ver. Mas não sei o que tá acontecendo, não sei se a gente já pode falar desse desenvolvimento global ou se é só uma grande zebra mesmo. Essa foi Olga Pagatini. Olga, quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Você está na Austrália, eu tenho certeza que você tem 455 mil coisas mais importantes para fazer, mas Já viu certamente. algum animal exótico na rua, assim, do nada? Gente, eu vi cangurus pulando, assim, atravessando a rua como se nada, assim, como tipo vira-lata caramelo. Chocada! É muito engraçado. Mas eu vi também coelhinhas, eu fui lá no santuário. Ah, é bem legal, bem legal. Posso fazer só mais um comentário aqui, gente, que eu sei que não foi Por Claro. perguntado, mas eu favor. queria trazer, eu queria falar sobre Marta, assim, como essa mulher representa bastante, né? Eu tô vendo agora com a saída dela da Copa precoce, o quanto todas essas jogadoras, enfim, Miedema, Sinclair, todas as Putejas, todas elas falando da Marta. Todo mundo que me via com camisa do Brasil, fosse de Cici, eu tenho uma camisa da Tamires também, me paravam para falar sobre ela. E eu acho que é muito lindo, assim, essa representação do que ela significa e quanto ela inspirou todas essas gerações que estão aqui também. E cada entrevista dela foi uma coisa de documentário também, né? Parece que
eu não sei, assim, a evolução dela, enquanto entender o que ela representa para todo mundo ao longo da carreira, é uma das coisas mais gostosas de acompanhar, né? Quando ela jogou de batom, né? Foi aquilo, nossa, Marta jogando de batom, como é que pode um negócio desse, né? Tudo que ela faz é marcante, é histórico, e ela é a maior de todas, ídola. A repercussão aí tá sendo boa também no Brasil, Muito TV, boa. pessoal tá... Muito boa. Que bom. Com a Marta, sim, né? Existe esse burburinho com relação a... Pô, o time foi muito mal, investimento. Muito investimento. Muita gente quer tirar o técnico do meu time, viu? O Arthur Elias, muita gente. A gente teve aqui também com o analista de desempenho do Corinthians para falar das questões táticas da Copa. O Bruno Faust, a gente fez um episódio foi anteontem ao ar, e o pessoal já está querendo tirar meu técnico. Então, peraí também, né? Vamos devagar. Tem que levar o Abel Ferreira para a seleção feminina. Tinha uma pessoa aqui com uma placa esses dias na torcida, Abel Ferreira para presidente. Pode ser também. Vamos tirar o Abel do Palmeiras de qualquer jeito. Eu acho que tá na hora. Tirando o Abel do Palmeiras, tá tudo certo. Mas, Olga, onde que as pessoas podem encontrar aí os seus trabalhos, suas matérias, eventualmente aí esses estudos que você tem trazido, suas redes sociais também? Onde que as pessoas encontram tudo isso que, poxa, com certeza, assim como o documentário da Cici, acho que o nosso ouvinte vai sair também dessa entrevista com vontade de saber mais aí dos seus trabalhos. Olha, eu acho que sigam aí ONU Mulheres BR também, para saber sobre o trabalho da ONU com gênero e esporte. O meu pessoal é Olga Bagatini mesmo. Eu já tive uma época mais twitteira, tô meio low profile agora, mas a Copa também despertou esse espírito. Mas tô falando lá também, enfim, se quiserem conversar, tô sempre aberta para falar de Cici, para falar de futebol feminino, para falar de inclusão de gênero no esporte. Queria agradecer vocês aqui por esse espaço para falar um pouquinho desse trabalho também. E é isso. Bora que tem muita Copa ainda. Esse livro da Cici, esse seu mestrado, mestrado não, é TCC? Foi uma dissertação de mestrado, mas como era um curso de jornalismo, ele não foi muito acadêmico, ele conseguiu ser mais um formato mais leve, assim. Tem uma outra coisa interessante, né, sobre a Cici. Eu publiquei Cici em livro agora, acho que eu não contei. Temos tempo de contar rapidinho? Claro, como é que tá? Por favor. A minha vinda para a Austrália, ela foi bancada por um trabalho que eu fiz sobre a Cici. Por quê? No final do ano passado, abriu uma galera aqui da Austrália, abriu uma chamada global de textos de futebol feminino, porque elas queriam publicar uma antologia com textos do mundo todo, e aí eu escrevi um texto que foi baseado nesse texto da Cici para o mestrado, e esse texto foi selecionado, e aí ele não só foi publicado, né, foi escolhido para estar entre os 17 publicados nesse livro em inglês, mas elas gostaram, o meu ficou meio que no top 3, e aí elas me convidaram para vir para a Austrália para falar no lançamento do livro. Então, quem pagou a minha passagem para a Austrália, na verdade, foi um texto que eu fiz sobre a Cici, que foi selecionado, e aí esse livro está à venda, é um livro em inglês. Estou levando algumas cópias para o Brasil, porque ele custa $22 aqui, mas para despachar para o Brasil custa mais quase 20. Então eu estou levando aí uma mala carregada de livros para quem quiser comprar direto comigo. Na minha mão é mais barato. Mas que é isso, é uma antologia, tem realmente, eles conseguiram acho que 4, 5 continentes, e o meu texto da Cici tá ali abrindo o livro, e aí eu vim aqui, foi bem legal, porque eu falei nesse painel, eu tava brincando, né, tô falando aqui de Cici para audiências internacionais, mas foi legal conseguir falar um pouquinho sobre essa história, né, sobre como essa jogadora era craque, e foi silenciada, apagada pela CBF, justamente por fazer o que hoje as jogadoras fazem com muita tranquilidade, que era lutar por direitos e se posicionar. Então acho que tem uma dívida histórica aí com a Cici, com as pioneiras, e eu faço aqui meu trabalho de formiguinha para que essa história seja contada, e até essa vinda para a Austrália passa um pouco sobre isso. Então, respondendo sua pergunta, o livro está disponível nesse texto, e eu tô com um plano, assim, tô bem mexida por essa experiência na Austrália, quero voltar para o Brasil e escrever um livro só sobre ela, em português, inteirinho, para contar essa história do jeito que essa história merece ser contada. Caramba. As marcas não vão te ouvir aqui não, Olga, mas em outros lugares tenho certeza que elas vão te ouvir. Editoras! Marcas, editoras, ninguém escuta o Café Belgrado, mas certamente a gente vai ver esse livro aí em breve. Merece demais, tanto você como a Cici. Olga, muito obrigado.
espero que a gente possa conversar mais vezes, viu? Passou muito rápido o tempo até. Foi, né? Poxa, muito bom. Obrigado demais aí. Vocês estão em São Paulo? Não. Nada, eu sou de Não? Fortaleza, Guilherme de Maringá. Não, Bom, mas então a Apucarana gente agora. faz mais um papo virtual aí em breve. Valeu, viu? É isso, Obrigado, valeu. Matheus. Espalhem por aí, hein, que vocês ouviram essa conversa aqui da Olga Bagatini no Café Belgrado, repercutindo ainda, discutindo, conversando sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino e muito mais, né? Forte abraço e até a próxima.